O ano começou com um violento ataque ao Congresso americano e a aprovação de um segundo pedido de impeachment contra o presidente Trump. A democracia no mundo corre perigo? Quem responde essa pergunta é o meu convidado de hoje, o presidente do IBEDAFT, jurista Dr. Kiyoshi Arata. Olá, Dr. Kiyoshi. Tudo bom, Vivi? Doutor Kiyoshi, a gente começou o ano aí com aquelas cenas violentas no Congresso americano de invasão das pessoas ligadas ao presidente Trump, apoiadores do Trump, né? Um segundo pedido de impeachment aprovado e aqui o nosso presidente Bolsonaro dizendo aí que fraude eleitoral em 2022, o cenário aqui no Brasil pode ser ainda pior. A gente deve já se preocupar aí com ações aí de grupos coordenados ligados ao Bolsonaro em 2022 ou ainda é muito cedo para se desenhar aí um ataque à democracia aqui no Brasil? A fala do seu presidente da República foi muito infeliz, né? Ele, em vez de fazer previsão de coisas boas, né, ele está jogando com coisas ruins, né? Medidas antidemocráticas, né? Isso não vai resolver, isso não vai acontecer. As instituições são mais fortes do que determinadas ideias de certas pessoas, né? Então, é como nos Estados Unidos, a democracia reagiu, né? Então, a Câmara chegou a aprovar o segundo impeachment do presidente, só que isso não vai acontecer, ao que tudo indica, porque vai depender do Senado, onde ele tem a maioria. E o Senado está em recesso, mas ele não vai se reunir extraordinariamente para julgar o impeachment até o dia 19, né? Então, porque no dia 20 é a posse do outro. Então, de maneira que as instituições democráticas estão sempre no primeiro plano e não vai deixar que um ditadorzinho venha estragar o Estado de Direito, né? Porque, na verdade, foi um susto aí para todo mundo, porque a maior democracia do mundo, os Estados Unidos, sofrer aí um golpe como esse, né, com aquelas cenas lamentáveis, realmente acendeu um alerta em vários lugares de todo o mundo. E aqui no Brasil, nosso presidente ainda incendiou ainda mais aí o grupo bolsonaristas nas redes, falando aí de uma possível fraude eleitoral. O senhor acredita que sai do papel esse voto impresso aí? O ministro já disse que não, né? Eu acho que não. Eu acho que não. A urna eletrônica está dando certo, né? Porque fraude com voto impresso ou com urna eletrônica, os fraudadores sempre existirão. O problema aí é da eficiência da máquina judiciária de apurar essas fraudes, né? Quando era voto impresso, eu até tenho lembrado, lá no interior, houve uma época que cada candidato tinha que imprimir a sua cédula para distribuir no dia. O que eles faziam? O cabo eleitoral de um candidato adversário distribuía a cédula para os eleitores, cédulas com um furinho, né? Metia um furo de agulha. Então, aquilo na hora da contagem era anulado o voto, né? Então, fraude sempre houve. Doutor Kiyoshi, outra grande questão que veio junto com o episódio do ataque ao Congresso americano foi a tal censura, né? Chamaram de censura ao presidente Trump, que perdeu aí todas as suas contas nas redes sociais, né? Aqui no Brasil, o ministro da Justiça disse aí, colocou que vai abrir aí inquérito contra jornalistas que fizeram aí uma menção ao suicídio de Bolsonaro, ao suicídio de Trump, ligando a causa aí ao suicídio de Getúlio Vargas. Na verdade, isso aí é realmente uma censura ou tem que se controlar essa incitação ao ódio? Bom, aí precisa analisar cada caso, mas eu não creio que chega a ser motivo para censurar, não é? Então, a função da imprensa é divulgar os fatos.
sem distorcer, mas divulgar um fato público, notório, real, que aconteceu, não há nada de fake news ou não há nada de incitação da população contra a ordem legal. Né? E de maneira que não vejo da mesma forma que o governo está enxergando esse episódio. Né? Agora, é ruim essas redes de computadores que manuseiam a mídia ficar tirando a conta lá do Trump, porque isso dá margem ao surgimento de outro tipo de mídia, que abriga tudo quanto é mensagem, independentemente da sua leitura prévia, né? Pode ser até a mensagem de ódio que eles divulgam. E parece que o Trump já migrou para essa mídia, né? Sem dúvida, doutor Kioshi, o senhor citou um exemplo claro. Primeiro que o próprio Trump disse que ia criar uma mídia própria, né, para que ele pudesse expressar. Já criou. Que ele achou que era realmente um ataque à liberdade de expressão. Mas a rede social Parler, que eles chamam, né, a rede social que abriga aí os extremistas de direita, realmente sofreu ataques aí, foi excluída da Apple, de várias outras companhias de comunicação, né? É realmente um bloqueio aí para não incitação do ódio. É válido isso? Como eu disse, você vai fechando a conta desses extremistas, eles vão migrar para uma outra mídia aí que não faz esse tipo de restrição. E parece que o Trump já migrou para outra mídia. Não sei como é que chama, game, não sei. Tem um nome aí. E o dono dessa mídia aí diz que o negócio dele é expandir e ir dobrando a cada mês o número de participantes. E aqui no Brasil, a liberdade, você não pode nunca censurar a liberdade de imprensa. Né? Agora, a imprensa também tem que agir com responsabilidade, né? Não veicular notícias que possam prejudicar a normalidade democrática, né? E, doutor Kioshi, e quando se trata do presidente, né? Nos Estados Unidos, a gente viu muitos canais de televisão, né, cortando a fala do presidente justamente quando ele questionava a validade dos votos em muitos estados americanos. E aqui no Brasil, o senhor acha que abre aí um espaço para que os meios de comunicação também aí censurem o presidente, se ele, por acaso, falar alguma coisa que não pode provar, como, por exemplo, a fraude eleitoral que ele disse que aconteceu em 2018 e nunca provou? Não sei se a imprensa brasileira vai seguir o mesmo modelo da imprensa norte-americana, não é? Me parece, Viviane, aqui no Brasil, a nossa imprensa parece que gosta de tocar fogo, lenha na fogueira, né? Então, ele não vai interromper o negócio que está rendendo ibope, né? Pois é, doutor Kioshi. Doutor Kioshi, agora falando das eleições, a gente comentou as eleições na Câmara e no Senado. O senhor acha que o que muda no Brasil, ou com o Arthur Lira aqui no Congresso, ou com Baleia Rossi, algum dos dois o senhor acha que dá aí maior vazão para o início das nossas reformas? Qualquer que seja o candidato eleito, o Lira ou Baleia Rossi, vai ser melhor do que a atual, né? Então, abre novas perspectivas. O segredo, a chave do desenvolvimento, e sair dessa emaranhada, dessa dificuldade, é a renovação, né? A renovação de valores, né? Para que ficar repetindo sempre o mesmo, se a gente já sabe que não deu certo? Doutor Kioshi, o Baleia Rossi está recebendo aí uma pressão muito grande, porque o Rodrigo Maia encerra o mandato aí
com a mesa cheia de pedidos de impeachment contra o presidente Bolsonaro. O senhor acha que se o Baleia Rossi for eleito aí, tem essa expectativa de algum desses pedidos de impeachment sair aí do papel? É meio imprevisível, né? Porque isso está na descrição do presidente da Câmara, colocar aquilo em votação ou não, né? Agora, é meio difícil de prever, mas eu acho que o Baleia Rossi ele vai dar mais preferência para a reforma tributária, que é da autoria dele, a PEC 45, né? Ele vai querer marcar passagem na história, né? Então, o único defeito do Baleia Rossi é exatamente ele ser o autor dessa PEC 45, que está, segundo o atual presidente, estaria pronto para ser votado, né? E seria um desastre, né? Doutor Kioshi, era exatamente isso que eu ia perguntar para o senhor. A proposta de reforma tributária é do Baleia Rossi. Se ele se tornar presidente aí da Câmara dos Deputados, pode ser aí que ele realmente torne a reforma tributária um empenho pessoal aí para que passe. E a gente tem aí vários problemas, e a gente citando novamente o fechamento da Ford, que muita gente falou que foi realmente porque a gente vive aí num manicômio tributário, né? O país, né? Que é uma loucura. O senhor acha realmente que a Ford saiu do país por causa dessa insegurança, por causa dos tributos altos? O setor automobilístico sempre ficou mamando nas tetas do governo. É muito incentivo fiscal para esse setor. Então, é bom que, diz o ditado, quem não tem competência que não se estabeleça. Não é? Agora, você não pode montar uma fábrica aqui contando com recursos públicos, vale dizer, recursos nossos. Se ele não tem capital suficiente, que não venha, que não monte a fábrica, entendeu? É o caso da Ford, né? Se não consegue sobreviver com isso, não conseguiu sobreviver com todos esses incentivos fiscais. Tem aquele projeto Roda 2030, que prorroga o incentivo fiscal do setor automobilístico para calendas gregas, entendeu? Se não consegue sobreviver com isso, é melhor que se feche mesmo. Chega de ficar tirando recursos nossos. Doutor Kioshi, e essa questão também, né, da Ford levanta aí outro questionamento, que é justamente sobre aí os incentivos fiscais e os subsídios. Está na hora de fazer uma reforma nisso também, né, de se rever essa política de incentivos fiscais. Exatamente. E essas montadoras até têm o poder de mobilizar a opinião pública, né, em benefício próprio, aparentemente para beneficiar pessoas com deficiência física, né? Então, zero o IPI. Então, na verdade, eles querem vender mais, entendeu? Então, são incentivos que não acabam mais, entendeu? Então, é o setor mais incentivado, que mais está consumindo, cerca de quase 200 bilhões por ano, entendeu? É o setor automobilístico, entendeu? Tá na então, hora de fazer uma... não tem que se queixar do sistema tributário como um todo. É o único setor que não pode se queixar. Tá certo, então, doutor Kioshi, muito obrigada aí pela sua presença aqui no NGT Notícias, e a gente se fala com certeza muitas vezes aqui em 2021. Muito obrigada. Obrigado você, Viviane. Tchau, tchau. Tchau. Esse foi o Dr. Kioshi Arada, presidente do Medaf e jurista, falando aqui no NGT Notícias. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais!